Voltando aqui então, onde nós tínhamos parado, em relação aos solos tropicais, é necessário que nós conhecemos bem as propriedades físicas e químicas do solo, processos laboratórios em campos. É necessário basearmos também em propriedades mecânicas e hídricas relacionadas à resistência e uma série de outras questões, como por exemplo permeabilidade, né, questão hídrica do solo, expansão dele e localidades que você pode encontrar esse tipo de solo. Existem alguns métodos que são utilizados, mas o principal é esse MCT aqui, que serve para classificar unicamente, exclusivamente solos tropicais, com uma base de ensaios, uma base de métodos que são utilizados tanto em laboratório quanto em campo, para você conseguir obter as duas propriedades desse solo, quanto a capacidade de suporte, CBR, que é a resistência desse solo, expansão, contração, infiltrabilidade, permeabilidade, penetração e imprimadura. Com base nisso é possível você determinar a resistência desse solo e as possibilidades de uso dele, seja para uma rodovia, seja para um aterro, seja para o uso de um aeroporto ou mesmo de uma ferrovia. Mas voltando aqui um pouquinho no que a gente já havia visto anteriormente, a gente vai ver agora em questão ao como que a gente tem a geologia no nosso estado do Mato Grosso. Bom, as tabelas aqui fornecidas pelo Embrapa, elas servem principalmente para a gente ver as critérios de formação dos solos no estado do Mato Grosso, química e mineralogia para os solos regionais, simples e unicamente para o solo mato-grossense, né? A gente já falou que é uma tendência de solo tropical, devido à localidade em que nós nos encontramos, por meio de ação de intempéries e das atitudes humanas que refletem em relação ao uso e ocupação dos mesmos. Tem os períodos de formação dos solos, né? Basta vocês darem zoom aí quando vocês adquirirem um arquivo PDF e vocês vão ver os diferentes períodos e a presença dos diferentes tipos de solo em relação ao mundo. Que nós temos a questão da período de formação dos continentes e como que esses solos foram surgindo, foram derivando em relação aos outros solos e em relação à questão da tectonia das placas e os grupos de formação deles. Então, a formação dos solos mato-grossenses remontam da época do período proterozoico, antes mesmo dos primeiros grupos de animais surgirem. Aqui nós temos já uma imagem do paleoproterozoico, né, dentro do cenário nacional, em relação aos diferentes tipos de solos que nós podemos encontrar no período cenozoico, mesozoico, paleolítico e por aí vai. Os tipos de solo que permeiam o Mato Grosso na atualidade, né? Então a gente pode ver que tem uma grande ênfase nesse solo do tipo latossolo vermelho escuro, né? Nós temos também podizólico amarelo ou vermelho amarelo. Nós temos algumas presenças de terra roxa, solos orgânicos. E esses aqui são os principais tipos de solos que nós temos na nossa região. Alguns outros critérios importantes para cada tipo de solo encontrado no estado do Mato Grosso, em relação à erodibilidade, em relação à horizontalidade dele, características como erodibilidade, penetração no solo, e hidrologia dele, né, resistência média dele. Aqui ele vai dando um zoom e vai mostrando, por exemplo, aqui para o centro-sul do estado do Mato Grosso, os tipos de solo que você pode ter na região de Nobres, Rosário Oeste, Jangada, em relação aos tipos de minerais que são encontrados para esse sítio, né, aqui já para a região norte, perto de Colíder aqui, em Guarantã do Norte, Alta Floresta, tem mais uns tipos de minerais encontrados. Para a região centro-oeste aqui, para a região centro do Mato Grosso, então nós temos alguns tipos perto de Lucas do Rio Verde aqui, de minerais que são encontrados de tendência latossólica. Aqui é uma imagem mostrando algumas bacias, algumas planície aliviada do Guaporé, algumas questões como bacia hidrográfica que nós temos aqui, predominância de alguns tipos de solo, relevo, tudo isso vai inferir também, né, o tipo de solo. Que são algumas formações de planaltos, né, em relação que nós temos o período que eles surgiram, os tipos de formação que nós temos e coberturas. Aqui a legenda do mapa anterior, que é vista em corte. E era isso. Obrigado por terem acompanhado a aula e até a próxima.